Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje trago-vos um vídeo que eu considero da máxima importância e que acima de tudo visa trazer-vos um bocadinho daquela que era a visão de João Cadete Matos, ex-presidente da Anacom, para o setor a quando da sua entrada. Bom, já por várias vezes nesta série eu falei com vocês sobre Cadete Matos e eu acho que para uma série que visa analisar as telecomunicações em Portugal é uma lacuna demasiado grande não trazer-vos aqui do ponto de vista da visão, pelo menos sem estarem a truncar o pensamento, mostrar-vos acima de tudo qual é que era a visão direta de João Cadete Matos e deixar à vossa consideração quais é que eram as suas ideias, qual é que era a sua visão e qual era a sua forma de estar. Isto porquê? Porque, ao contrário daquilo que se possa pensar, eu acho que as pessoas são suficientemente inteligentes para entender, seja no momento ou seja posteriormente, quem é que estava ou quem é que tinha razão nos diversos momentos em que estavam, neste caso no exercício de funções. À época foi tudo muito conturbado, houve muita crítica a João Cadete Matos, houve também alguma defesa, mas à luz daquilo que vocês conhecem hoje do mercado das telecomunicações em Portugal, todas as histórias negociatas, todas as histórias de litígio, as histórias de cartel, a influência positiva que se viu com a entrada da Digi, eu acho que com este distanciamento e com o conhecimento de causa de hoje, é mais fácil tirar conclusões. Apesar de tudo, eu não quero de maneira nenhuma estar a entruncar-vos nesse nível de pensamento, quero-vos trazer uma análise séria e, acima de tudo, quero-vos mostrar o que era uma conferência da APDC na altura em que João Cadete Matos assumiu a presidência. Já tive várias oportunidades, neste caso em 2 anos de seguida, de vos mostrar diretamente qual é que é a postura de Sandra Maximiano e qual é que é a postura dos três, neste caso, CEOs das várias operadoras. Já vos tiveram mais ou menos uma noção de como é que funciona a conferência da APDC e o que é lá tratado e, portanto, venho-vos mostrar um bocadinho do passado, que eu acho que é relevante para nós podermos falar com conhecimento de causa das coisas. Antes de começarmos, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão do aderir, caso queiras apoiar o projeto por 99 cêntimos por mês e ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também a viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim e tens também a nossa rede social, o Instagram, que é uma das que eu mais uso. Podes seguir lá de Viciado13, ok? Bom, meus amigos, sem perder mais tempo, eu vou passar a mostrar-vos aqui, portanto, a conferência da APDC com a intervenção do presidente João Cadete Matos. Estávamos em 2018, primeiro ano em que João Cadete Matos participa, portanto, na conferência da APDC. Peço-vos desculpa pela qualidade disto. Na época, 480p, pelos vistos, era uma cena. Vamos ignorar a questão gráfica, vamos olhar para a questão mais teórica, o que é falado aqui. Portanto, sem perder mais tempo, vamos começando. De vez em quando eu pararei, quando tiver alguma coisa a acrescentar. De relembrar que vamos apenas ver a parte da intervenção do presidente João Cadete Matos, o restante deixarei depois para a vossa interpretação e análise no viciado.crítico. Vamos lá. Agradecemos. Eu passo já a palavra, porque temos muitos temas para falar. João Cadete Matos, recém-chegado à Anacom, teve 32 anos no Banco de Portugal a lidar com estatísticas e agora vem para um setor completamente novo. Passo-lhe desde já a palavra. Obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, felicitações à organização, à APDC, Engenheiro Rogério Carapuça. Temos a sala cheia, enfim, é um êxito. E obrigado a todos, porque a razão de ser deste congresso é, de facto, contar com a participação de tantos interessados neste setor. Faço já aqui uma primeira paragem para que vocês tenham esta imagem global daquilo que era na altura, neste caso, o plano da conferência da APDC. E, portanto, vocês aqui, ao contrário do que vem hoje, estão a ver 6 pessoas. Uma delas é a moderadora, certo? Que normalmente é o que acontece sempre, seja o moderador, seja este ano com o Rogério Carapuça. Depois temos aqui Miguel Almeida. Depois temos aqui o ex-CEO da Vodafone, Mário Vaz. Depois ao seu lado temos aqui um senhor que é o Francisco Lacerda, que era o líder, não sei se ainda é, líder do CTT. Na altura era incluído aqui neste Estado da Nação, apesar de que o senhor estava aqui um bocadinho desfasado e pelos vistos deixaram de o ter aqui. E depois temos aqui a dona Cláudia Góis, que era a responsável à altura pela Mel, Altice, whatever, ok? PT, uma grande confusão. E tínhamos uma cadeira para o regulador João Cadete Matos. Portanto, tínhamos a presença dos 3 CEOs das maiores empresas em Portugal, tínhamos o líder dos CTT em Portugal e depois tínhamos o regulador.
Portanto, estão a ver a diferença. A capacidade do diálogo, a capacidade de intervenção de um presidente que quer estar à mesa. Ao contrário do que acontece com a doutora Sandra Maximiano, que vai ali, faz um discurso e depois de repente senta-se a ouvir críticas sem poder responder lá da plateia. A dizer que não sei o quê, que não vê um espectro, que não sei das quantas, mas tiveram um bocadinho de medo. Portanto, esta foi a última vez em que se viu um presidente da Anacom a estar sentado na discussão, para que não esteja só a levar chapada sem se poder responder, não é? Sem se poder defender, neste caso. Continuando, primeira análise. É de facto a primeira vez que participo nesta iniciativa na qualidade de recém-nomeado para as funções de Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, mas não é a primeira vez que participo numa conferência sobre o desenvolvimento das comunicações. Isso aconteceu de facto há muito tempo, aconteceu há 33 anos. Em 1984 fiz uma comunicação no Fórum Picoas, onde essa conferência teve lugar, subordinada ao tema a modernização do setor das comunicações. Enfim, não vos vou dizer como é que as comunicações estavam em 1984, muitos que estão nessa sala e que acompanharam a evolução destes 33 anos, e é aquilo que a minha memória mais fielmente guarda, de facto estamos num setor muito diferente. Há 33 anos atrás, estávamos muitos meses, mais de um ano, à espera para que nos fosse instalado um telefone fixo em casa. Era assim que funcionavam ainda as comunicações há 33 anos atrás. Aquilo que eu proponho fazer nesta intervenção é fazer uma ligação com aquilo que o Pedro Afonso aqui nos falou há uns minutos atrás. Como ele disse, naquilo que procurou ser uma apresentação inspiradora. E eu estou aqui também com a perspectiva de poder falar com todos os operadores do setor das comunicações, quer dos Correios, quer das telecomunicações, numa perspectiva de modernização do setor e de cooperação entre todas as partes, não só as empresas do setor, mas todas as empresas dos outros setores da atividade económica, com as entidades públicas e com os cidadãos em geral. E, portanto, aquilo que eu me proponho fazer, e vou fazê-lo de forma limitada, vou-me recorrer de algumas imagens, porque na era digital uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e, portanto, eu irei utilizar, sobretudo, imagens, mas imagens que penso que falam por si, e, portanto, eu poderei ser muito sucinto naquilo que quero transmitir-vos. Não vou desenvolver aquilo que é a missão da Anacom, quais são as suas atribuições, mas quero sublinhar a primeira atribuição que eu ali destaquei, que é o contributo que a Anacom deve dar para o desenvolvimento das redes e serviços de comunicações eletrónicas e de serviços postais. Se me perguntarem qual é a prioridade que, como Presidente da Anacom, pretendo ter nos próximos anos, é contribuir, eu e toda a equipa da Anacom, para o desenvolvimento deste setor. É claro que esse contributo será dado na medida em que também cumprirmos as nossas atribuições, e não é por acaso que elas estão na lei, em Portugal, como em todos os países desenvolvidos e todos os países da União Europeia em particular. E dentro dessas atribuições está, de facto, a promoção da concorrência na oferta de redes e serviços, a garantia de acesso a redes, infraestruturas, recursos e serviços, sermos capazes de assegurar uma gestão de um recurso escasso, mas uma gestão eficiente do espectro radioelétrico e também ter como missão proteger os direitos e interesses dos consumidores e dos demais utilizadores das comunicações. E, portanto, é dentro deste quadro que a Anacom vai desenvolver a sua missão, tem desenvolvido a sua missão, e eu queria destacar alguns dos desafios dos próximos anos. Não vos vou falar das transformações digitais, porque durante estes 2 dias tivemos muitas intervenções extremamente ricas sobre esse domínio. Aquilo que está em causa, aquilo que é o desafio para estes setores, é de facto darem resposta a essas transformações digitais. E eu gostaria de começar por falar do setor que, por vezes, dentro das comunicações, é considerado o menos digital. Não é verdade.
As estações dos Correios estão hoje muito digitalizadas e é graças às soluções digitais que nós temos a expectativa de que o Correio chegue a tempo e horas e de que o serviço de encomendas funcione bem. E, portanto, as empresas do serviço postal têm hoje também que tirar partido das novas tecnologias para um bom funcionamento desse setor. Mas é um setor que tem a carga simbólica de estar praticamente a completar 500 anos. Portanto, é um setor fundamental no desenvolvimento da humanidade e também da história portuguesa e, portanto, aquilo que temos que ser capazes de fazer nos próximos anos é continuar a fazer com que o Correio, os serviços postais, cumpram a sua missão, uma missão importantíssima do ponto de vista da coesão do país e também do desenvolvimento dos negócios, porque o Correio continua a ter, nas suas várias formas de expressão, uma contribuição essencial para que as empresas e também os cidadãos estabeleçam as suas relações. Relativamente ao setor das comunicações eletrónicas, todos sabemos qual é o desafio que está pela frente. É de facto permitir que as comunicações eletrónicas, as telecomunicações em geral, sejam capazes de dar resposta àquilo que todos queremos, que é ter um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço com um preço competitivo, disponível em todo o momento, em qualquer local e com qualquer equipamento que estejamos a utilizar. Portanto, isso é o padrão e é o padrão que está nas mãos deste setor dar resposta. Quando eu digo em qualquer local, inclui-se aquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira me disse há 2 semanas que queria ter, que era os serviços de telecomunicações móveis a funcionar nas levadas da Ilha da Madeira, onde circulam tantos turistas nacionais e estrangeiros. É uma ambição legítima, como é uma ambição legítima termos redes de telecomunicações a funcionar no Alentejo ou em Trás-os-Montes. E, portanto, essa é a ambição que nos está prometida e que nós devemos ser capazes de responder. Já o Sr. Secretário de Estado referiu a importância deste projeto europeu, o Wi-Fi for European Union, dispormos da internet gratuita para todos os europeus. Aqueles de nós que temos viajado por outros países e por outras latitudes, temos visto, quando vamos para o outro lado do hemisfério, como a Wi-Fi gratuita está em todo lado. E, de facto, é necessário que também em Portugal e na Europa se deem passos neste sentido. E aqui o alerta que faço é para que, sobretudo, as entidades públicas, as autarquias, os serviços públicos, como disse o Sr. Secretário de Estado, o atendimento será os primeiros a chegar. E, portanto, eu espero que as entidades em Portugal estejam alerta relativamente aos prazos, que vão acontecer brevemente, e se candidatem para beneficiar destes fundos, que são financiamentos totais para o desenvolvimento destes serviços de Wi-Fi. É claro que estão pela frente outros projetos de grande importância. O MSS, que é um projeto que está a ser desenvolvido também à escala planetária, porque só assim vai funcionar, que vai permitir ligar os satélites e as estações terrestres e, por exemplo, termos comodamente as comunicações disponíveis a bordo dos aviões. É um projeto em que a Anacom também participa e há empresas já interessadas em desenvolver este sistema. Esperemos que seja realidade proximamente. Mas quando falamos do futuro, obviamente estamos todos à espera de algo que foi muito falado já noutras sessões durante este Congresso, que é a 5ª geração dos serviços móveis, o 5G. E aqui a razão pela qual a União Europeia e também Portugal tem que apostar neste projeto é porque ele vai, de facto, permitir fazer aquilo que eu dizia inicialmente, termos uma boa qualidade de comunicações, seja de voz, seja de dados, seja de imagem, com elevada capacidade, com velocidade também elevada, em qualquer momento, em todo o lado e com qualquer equipamento. Portanto, é isso que a tecnologia nos vai trazer
E eu falo desta realidade que vai bater-nos à porta a partir de agora, porque a ambição é, a partir do ano 2000 até 2005, conseguir de facto ter uma expansão desta nova solução. Ela vai ser muito exigente, já hoje, e temos que começar desde já a preparar este futuro. É um dos desafios que temos pela frente e que a Anacom já está a trabalhar nessa matéria, também tendo convidado para isso os operadores de telecomunicações, é a gestão do espectro. Esta é a imagem que eu encontrei na Anacom, que traduz melhor o que é a dificuldade de gerir toda a gama de frequências e os múltiplos serviços que utilizam as várias gamas de frequências. É uma das missões da Anacom e para que o 5G funcione vai ter que haver frequências dedicadas e vamos ter que ter soluções técnicas e operacionais que deem resposta a estes novos desafios. Também vai ser necessário encontrar soluções ao nível das infraestruturas, nomeadamente da fibra óptica, é essencial para que esta tecnologia funcione, mas também vamos ter que fazer investimentos avultados ao nível das estações terminais, das antenas e de todo o equipamento que vai permitir que esta tecnologia funcione. Há, de facto, muito para fazer e há um contraponto com situações que ainda temos. Nós ainda hoje somos confrontados com um sistema de infraestruturas que tem dificuldade em resistir a situações de maior ou menor dimensão de calamidade pública. Muitas estações, esta imagem que vemos ali é da zona de Pedrógão, houve estações que arderam e que tiveram que ser substituídas. E eu aqui falo, nomeadamente, para os presidentes de Câmara de Portugal, que vão a eleições no próximo fim de semana, e que ponham no seu mandato não vermos uma estação de telecomunicações que é tão importante para o serviço das comunicações rodeada de floresta. Que se a floresta arder, a central de telecomunicações também vai arder. Ou, obviamente, não vermos também os postes e os cabos ardidos. E quando falamos do mundo digital e das transformações tecnológicas que estão a acontecer, eu penso que todos nós, eu pelo menos fico impressionado quando vejo a repetição com que se colocam os postes de madeira, se estendem os cabos, há de haver um incêndio daqui a uns anos e onde este cabo ardeu já lá está um novo poste e um novo cabo. Será este o investimento mais racional? Não haverá outras soluções? Eu devo dizer que dediquei algum tempo já a estudar a realidade de outros países e fui encontrar em vários países, na Europa e fora da Europa, países uns mais desenvolvidos, outros com graus de desenvolvimento até inferiores a Portugal, soluções tecnológicas. Fiquei a saber que não sabia o que era o Horizontal Directional Drilling, a perfuração direcional horizontal. Já estudei um bocadinho sobre isto e fiquei convencido de que soluções deste tipo têm uma racionalidade económica, pelo menos de não arderem no próximo incêndio. Eu falo dos investimentos em infraestruturas porque é algo que eu penso que devemos colocar na agenda do setor, que é vermos como é que o Estado, as autarquias que já hoje estão a determinar que as infraestruturas de comunicações ou de eletricidade devem ser todas por via subterrânea, também por questões ambientais, mas também por questões de desenvolvimento da região, e necessariamente os operadores de telecomunicações, como é que podemos fazer face aos investimentos avultados que têm que ser feitos para o futuro e que já hoje são feitos no presente, numa lógica de co-investimentos, de parcerias, de soluções que permitam maximizar os benefícios para as próprias empresas e, no final, para o consumidor final e para os utilizadores finais de comunicações. Porque
É claro que isso significa um benefício evidente do ponto de vista de racionalidade económica, significa também que se houver essa capacidade de entendimento e de cooperação, por isso eu disse que a apresentação do Pedro Afonso tinha sido tão inspiradora nesse sentido, podemos, de facto, pensar no desenvolvimento do setor das comunicações de forma análoga àquilo que tem acontecido com outros setores de atividade económica em Portugal, que têm tido enorme sucesso, porque as empresas do setor são capazes de competir entre si, de ser bastante concorrenciais, mas também de se entenderem sobre projetos de interesse das empresas, de interesse do país e de interesse dos consumidores. E, portanto, esse é um dos meus compromissos, é trabalhar com os operadores do setor das comunicações, no sentido de verificar de que forma o país se pode desenvolver com mais êxito através dessa colaboração. Também já foi referido a importância da ligação a todas as partes do território nacional. De facto, existe esse projeto, que é um projeto de inclusão e que é essencial para a coesão do país e, necessariamente, as nossas regiões autónomas da Madeira e dos Açores fazem parte desse projeto e, portanto, vai-se ter que preparar as soluções de investimento para substituir os cabos submarinos que hoje ligam a Madeira e os Açores ao continente, e esse é um projeto de enorme interesse do país, fundamental para a coesão do país e essencial para o desenvolvimento das regiões autónomas, que precisam de ter também condições tecnológicas e condições concorrenciais como todo o restante país. Um último desafio que eu queria aqui mencionar é uma situação que sempre me deixou desconfortável e que me colocou sempre algumas questões. Já todos vocês presenciaram estar ao pé de uma antena numa região qualquer do país e não terem sinal de telemóvel, não é? Mas a antena está aqui ao lado. Bom, mas não é a antena do meu operador. Bom, se tiverem um cidadão estrangeiro ao vosso lado, podem-lhe pedir o telemóvel emprestado, porque o dele vai funcionar com qualquer operador. O roaming internacional funciona hoje em Portugal, todos os turistas que nos visitam conectam-se a qualquer antena de qualquer operador. Não será isso possível para os cidadãos nacionais? Eu, pelo menos, gostava que isso acontecesse, porque tenho a certeza que não só havia uma maior rendibilização dos investimentos, como uma melhor qualidade de serviço nas telecomunicações. E agora, quando estamos a pensar nos investimentos que vai ser preciso fazer, novas antenas, extensão de fibra óptica, novos terminais de comunicação, enfim, talvez fosse possível e talvez fosse racional e talvez todos pudessem ganhar, todas as empresas e, de certeza, todos os consumidores e todos os utilizadores, em ter soluções otimizadas de utilização da infraestrutura de comunicações existente no nosso país. Esta foi a imagem que mais me chocou no primeiro dia na Anacom. Eu não estava à espera de, em 2017, encontrar tanto papel acumulado numa secretária, mas disseram-me que chegavam diariamente à Anacom muitas reclamações, são reclamações aquilo que vocês ali têm, e que por mês são 10 mil reclamações que são entregues aos operadores, algumas são direcionadas diretamente para a Anacom e muitas delas chegam-nos em papel. Eu fiquei chocado, porque significa que estas reclamações que foram dirigidas aos operadores, eles também estão a tratá-las informaticamente, porque ninguém hoje trata uma reclamação em papel, tem que haver um tratamento informático e, portanto, este é um problema que temos que resolver. Enfim, vou contar com a colaboração de todos os operadores para resolver este problema, mas além de termos esta situação de muitas reclamações em papel, aquilo que mais me choca é termos um setor das comunicações que é relativamente paradoxal. É um dos setores que apresenta indicadores de desenvolvimento em várias categorias muito favoráveis, muito positivos, mas é dos setores que tem mais reclamações em Portugal.
Isto para mim é algo que me intriga, porque eu sei, e estão aqui os responsáveis dos operadores de comunicações e de serviços postais, que também têm reclamações, têm todos, que o objetivo de qualquer empresa é ter o cliente satisfeito. E, portanto, se queremos ter os clientes satisfeitos, temos que perceber de onde é que veio o problema e temos que resolver o problema de tantas reclamações no setor das comunicações. Devem contar com a ANACOM para que isso seja possível. Eu gostaria que o instrumento que utilizássemos não seja o instrumento de último recurso, que é a contraordenação e a coima, quando há razões, obviamente, das queixas que nos são apresentadas. Porque assumi esse compromisso, vamos na ANACOM começar a publicar regularmente indicadores sobre as más práticas, portanto, o instrumento de persuasão que vamos utilizar relativamente aos operadores é tornar evidente quais são as reclamações que recebemos, fazer isso com regularidade, mas, acima de tudo, gostava de termos uma reunião para discutirmos uma solução conjugada para este problema. Um dos argumentos que eu tenho ouvido para a existência de tantas reclamações é os operadores dizerem: bom, a minha prática pode não ser ideal, mas se eu não a fizer, o meu competidor fala e, portanto, eu estou em desvantagem. E, portanto, há uma cópia de más práticas. Então, temos que nos pôr todos de acordo, é isso que é a autorregulação, para acabar com as más práticas e para termos os clientes, de facto, satisfeitos. Uma das más práticas é a dificuldade que um cliente tem, muitas vezes, em denunciar o contrato. Faz tudo para que ele não denuncie o contrato. O que eu percebo que é legítimo. Só que se deixa o cliente tão irritado que, em vez de ter a expectativa de que ele regresse rapidamente, ele, enquanto não esquecer a dificuldade que foi renunciar o contrato, não vai querer mais trabalhar com aquele operador. E, portanto, temos de facto refletir sobre esta situação e temos que acabar com esta situação que eu penso que é exigível da parte de todos nós e que é um benefício evidente para todos. Isso passa, eu vou concluir, isto passa com 2 slides, eu vou concluir dizendo que isso passa também muito pela informação, portanto vamos fazer uma aposta grande, todos nós, em informar os consumidores. A ANACOM tem feito através de várias funcionalidades e também através do portal do consumidor. E eu termino dizendo que a ANACOM, está aqui o seu presidente a falar em nome da organização, mas a ANACOM é uma equipa muito vasta que faz um trabalho que eu considero que é um trabalho importante ao serviço do país, e a ambição que tenho, e conto com todos vós nesse sentido, é que sejamos capazes, de facto, de colocar o setor das comunicações em Portugal, quer do serviço postal, quer das telecomunicações, como o melhor serviço de comunicações a nível mundial. Essa é a ambição e penso que se trabalharmos todos com esse objetivo vamos conseguir. Muito obrigado. Ora bem, meus amigos, é difícil conseguir resumir tudo isto, mas acho que é assim. Eu tentei não parar muito, só parei ali no início para vocês terem um enquadramento sobre o que é que estão a ver, não é? Porque se calhar muitos de vocês nem andam assim tão atentos a este assunto há tanto tempo e, portanto, se calhar nem conheciam as personagens que estão aqui a intervir, por isso decidi parar ali. Mas depois deixei correr o vídeo normalmente para garantir que vocês pudessem ouvir a intervenção completa e para que dela pudessem tirar as vossas ilações. Eu vou resumir isto aqui em 6 pontos, muito rápidos, ok? Vou tentar ser rápido para não ficar amassador o vídeo. Bom, o primeiro ponto, que eu acho que se calhar alguns de vocês nem conheciam João Cadete Matos, é que de facto é alguém que esteve uma vida ligado ao Banco de Portugal, uma instituição conhecida pelo rigor nos dados, nomeadamente rigor, quer dizer, no controle de dados, etc., uma instituição pública, e portanto é alguém que percebe claramente como é que funciona uma análise de um setor, relembrando que o Banco de Portugal é também o regulador dos bancos em Portugal, e portanto ao fim e ao cabo já é uma espécie de regulador, principalmente alguém que trabalha, na altura Cadete Matos trabalhava com coisas como a gestão dos valores da despesa pública, déficit e não sei o quê, portanto toda a criação desses dados. Portanto, recolher dados, compreender dados, tirar daí ilações é parte daquilo que é a vida de João Cadete Matos, ligado ao Banco de Portugal em quase 32 anos. Bom, neste início, Cadete Matos identifica aqui um conjunto de prioridades, logo as 4 primeiras prioridades, que já permitem a todos nós, agora à distância de quase 10 anos, ter mais ou menos uma noção do que é que foi feito e o que é que não foi feito. Portanto, a primeira coisa era promover a concorrência.
A segunda coisa era garantir o acesso às infraestruturas e aos serviços. A terceira coisa é a gestão eficiente do espectro e a quarta coisa é proteger, neste caso, o interesse dos utilizadores. Ora bem, eu acho que a missão foi concluída. Não foi concluída completamente no seu mandato, ok? Porque, entretanto, a Digi entra já com Sandra Maximiano ao leme, mas a base foi construída por si. E, portanto, esta questão da promoção da concorrência é algo que depois, em anos subsequentes, o Cadete Matos afirma como as operadoras deixaram desistiram de concorrer entre si. E, portanto, ficou claro o que é que ele queria dizer aqui com a promoção de concorrência a esta data. O acesso às infraestruturas também, algo absolutamente essencial e que depois se viu ao longo dos anos, nomeadamente através de várias ações que a própria Anacom promoveu no sentido de facilitar o acesso, fixar preços, garantir a celeridade nesse tipo de acessos entre até entre as próprias operadoras. A gestão eficiente do espectro, que é algo essencial quando estamos a falar na concorrência, na promoção da concorrência, porque é assim, se existe um espectro limitado, esse espectro tem que ser gerido de maneira a promover a concorrência. Porque se nós vamos imaginar que nós temos 400 MHz de espectro, se nós atribuímos esses 400 MHz às mesmas entidades, nós estamos a garantir que não vai haver possibilidade de outras entidades de criarem rede em Portugal. Estamos a falar, por exemplo, da faixa dos 3,6. Neste caso, que era uma das faixas prioritárias para o caso do 5G, se não tem havido um modelo de leilão como existiu, promovido por Cadete Matos, onde havia uma primeira fase, onde apenas os novos entrantes podiam concorrer, e aí vimos a Denser e a Digi na altura, Dixaróbil, a fazer então essas compras, não é? Então aí o que é que ia acontecer? Ia haver um assambarcamento de espectro. Mesmo que dele não necessitassem, as três grandes iam comprar a totalidade desse espectro. Porque precisavam? Não, porque simplesmente assim garantiam estancavam, neste caso, a capacidade, ou tornavam hermética, vamos dizer assim, a faixa. Portanto, não ia haver ali concorrência, porque simplesmente não havia de espectro para atribuir. Portanto, a Anacom tem esta missão. Tem a missão de olhar para aquilo que tem para vender, que é, ao fim e ao cabo, isto, aquilo que tem para vender, e emitir regras, formular as coisas de maneira a garantir que os operadores não tenham controle sobre isso. Portanto, que seja a Anacom, se é preciso promover concorrência, é preciso haver um leilão, neste caso mais eficiente e com mais capacidade, porque senão depois limitamos-nos a um mundo de MVNOs, nomeadamente na rede móvel, não é? Porque se o espectro é integralmente detido pelas mesmas operadoras, ou a nova entrante fica à espera de um dia uma nova faixa ficar disponível e licitá-la, ou então tem que entrar como MVNO, porque é a única forma. Neste caso, queríamos uma MNO, porque era a única possibilidade para as operadoras poderem, neste caso, fazer a sua concorrência real. A Novo, na altura, também acabou por comprar algum do espectro. Creio eu, a Denser comprou 40, a Novo comprou 40 e a Digi comprou 40. Corrija-me se eu estiver errado. Por isso é que a Digi hoje tem 80, porque é a soma desses 40 mais 40 e até nem estão contíguos, vão passar agora a estar contíguos por causa dessa questão. Pronto, mas se eu estiver aqui a cometer algum erro, vocês dizem. E depois é a questão da proteção dos interesses dos utilizadores. Eu acho que ficou claro que a Anacom, a partir do momento em que passou a ser liderada por João Cadete Matos, passou a ter aqui uma missão muito mais confrontativa com os operadores, porque até então não havia ninguém que defendesse os consumidores, e ele deixa aqui até, e isto é algo que eu vos digo que é absolutamente essencial, que é, pela primeira vez, ouvir na APDC alguém a concretizar. Não são conversas fiadas, não são bocas para o ar, são críticas diretas, e por várias vezes vocês viram João Cadete Matos a virar-se diretamente para os principais intervenientes, né? Para os CEOs das várias entidades, a dizer claramente, a pedir, a dizer as coisas como elas são. Portanto, não é estar a dizer umas coisas para o ar, como vemos hoje. Enfim. Depois, a primeira coisa que João Cadete Matos identifica aqui é a questão da cobertura. Pressiona claramente que os serviços têm que ser com qualidade, com preços competitivos e disponível em todo lugar, a qualquer momento. Porquê? Porque a esta época nós vivíamos um bocadinho aquilo que vivemos hoje. Melhorado, obviamente, mas é um bocadinho aquilo que vivemos hoje, que é a incapacidade de termos uma cobertura em todo o nosso território que seja satisfatória. Porque se nós nos formos agarrar simplesmente àquilo que são as percentagens, nós vamos dizer assim, temos cobertura de 90 e não sei quê % do território. Mas o resto do território que não tem essa cobertura, mas são 0,5. Mas isso são pessoas. E esse território não são somente as pessoas que lá habitam, são as pessoas que lá circulam, ok? E portanto, claro que isso hoje em dia está muito melhorado,
passaram-se muitos anos desde esta intervenção e há aqui coisas que foram feitas a posteriori e que vão muito dentro desta lógica, que já lá vamos, mas ainda assim hoje não conseguimos ter essa capacidade dos 100% da cobertura. Portanto, isto é absolutamente essencial e eu inclusive recentemente até vos falei, fiz um vídeo a falar sobre aquela região que nem sequer ao 112 consegue conectar por causa disso. Depois, o terceiro ponto, que é aquele que eu acho que é o que tem mais relevância, que é a questão de falar sobre o 5G. Na altura estávamos num pré-5G. Portanto, estávamos em 2018, o leilão viria a iniciar em 20. O Cadete Matos se enganou ali, disse 2000 até 2005, queria dizer ele de 2000 a 2025, 2020 a 2025. E, portanto, estava aqui, na mão do regulador, o poder de fazer várias coisas pela via da gestão do espectro. Porque se há ponto que foi aqui mencionado, que é a questão do acesso ao espectro e a gestão eficiente do espectro, este é o único momento em que a Anacom tem o verdadeiro poder de influenciar o acesso ao mercado nacional. Porque se neste momento estamos a falar de uma nova tecnologia, não há melhor altura para se entrar no mercado do que na altura do lançamento de uma nova tecnologia, nomeadamente porque estão abertas as licitações para a compra de espectro. Portanto, é óbvio que estava na mão de Cadete Matos e na cabeça de Cadete Matos a ideia de dar, a partir desse momento, o pontapé de saída para a entrada de um verdadeiro operador que fizesse concorrência forte em Portugal. Portanto, para além destas questões todas que foram sendo abordadas, eu saliento em relação aqui a esta questão que foi abordada, a questão, por exemplo, dos postes de madeira e da questão das catástrofes. E não há tema mais atual do que este. Não há. Porque, curiosamente, muitos anos depois, tivemos as depressões Christine, tivemos muitas questões, aquele fenómeno das tempestades que levaram à destruição massiva em vários pontos do país, nomeadamente destes 6 postes de madeira. Não só, infelizmente para nós, até os postes de eletricidade mais fortes acabaram por partir como palitos, é infelicidade nossa, mas a realidade é que ainda hoje, e mesmo em zonas que não foram tão fortemente afetadas como é o caso da minha, ainda hoje se encontram para aí postes de madeira, que são geridos pela infraestrutura da Mel, para aí torcidos e agarrados por cabos e prestes a fazer um desastre, porque de repente não é possível ir de norte a sul do país substituir centenas e centenas e centenas de postes danificados. E portanto, Cadete Matos aborda esta questão aqui. E portanto, e diz claramente se é a gestão mais certa estar a substituir depois algo que não resistiu por outra coisa exatamente igual à espera que não volte a acontecer. E portanto, fala aqui sobre esta questão do enterramento das redes, que curiosamente depois foi abordada em relação à questão energética, mas também em relação às telecomunicações. Dá até conta que algumas autarquias, e é por isso é que nós depois acabamos por ficar para trás, porque depois temos aqui algumas autarquias que por questão até normas ambientais acaba por obrigar, mas por que não isto vir do Governo Central? Por que não começarmos a ter uma gestão eficiente daquilo que é as nossas regras? Porque é que uma autarquia decide assim, a outra decide assado? Nós temos que começar a uniformizar estas coisas. Se calhar seria essencial dizer, sempre que existe algum dano numa infraestrutura, a reposição dessa infraestrutura já tem que ser sobre ou seja, sobre novas regras. Não se pode chegar ao pé dos operadores e dizer assim, a partir da manhã tem que estar tudo enterrado. Isso não vai acontecer. Isso é um processo que tem que ser feito. Agora, não é possível, nem faz sentido que de repente há um desastre, essas redes vêm abaixo e de repente a reconstrução dessas redes passa por fazer exatamente a mesma coisa que lá estava anterior. Não faz sentido. Mostra que não aprendemos com os erros. E, portanto, até foi colocada aqui em análise direta para os operadores a solução daquela medida que ele aqui apresentou. Enfim, portanto, mostra que as palavras de Cadete Matos estavam muito... aliás, nós vínhamos daquela questão dos incêndios de Pedrógão, portanto, estávamos noutra altura dessas, e Portugal é recorrente nisto. Portugal vem de um problema, sofre consequências com esse problema, resolve o problema e fica à espera de ter outro problema com exatamente as mesmas consequências. Depois, investimento em infraestrutura. Portanto, estávamos no lançamento do 5G e, portanto, já se sabia que o 5G iria obrigar a várias coisas, nomeadamente, como é aqui falado, a questão das estações base, a questão da fibra óptica, que é absolutamente essencial para garantir o 5G, porque não é só... Eu costumo simplificar isto de uma maneira muito, se calhar, banal e se calhar a malta que é mais entendida até diz assim, este gajo é parvo, mas imaginem que os sites móveis são como se fossem routers gigantes. Okay? Eles limitam-se a fazer a difusão do sinal para os vossos telemóveis, entre aspas, por Wi-Fi, vamos dizer assim. Mas ao fim e ao cabo eles são ligados por cabo. Okay? Eles têm que ter fibra óptica a levar-lhes a matéria-prima, não é? Que é basicamente a eletricidade e obviamente também a energia.
Falou-se depois aqui, não se falou neste, mas depois falou-se mais à frente na questão dos feixes artesianos, que é uma coisa que eu também vos recomendo. Os feixes artesianos permitem a transmissão de sinal através desse tal feixe. Portanto, sem a necessidade de passar um cabo diretamente, e isso permite depois também que haja muito menos custos do ponto de vista da obra, da infraestrutura física, da passagem do cabo. Mas na altura nós ainda estávamos com coberturas de fibra reduzidas e, portanto, era necessário muito investimento na fibra, porque só a fibra é que tem a garantia de levar as velocidades de internet necessárias para que depois os sites do 5G tenham a capacidade de difundir na velocidade que nós esperamos dessa tecnologia. Portanto, fala-se aqui sobre estas infraestruturas e depois fala-se de coisas importantes, como a questão do co-investimento. E o co-investimento é uma coisa tão simples como as operadoras entrarem em acordo entre si, de maneira a que não seja possível duplicar, triplicar, quadruplicar infraestruturas em Portugal. Porque isso leva a que cada um tenha que fazer os seus investimentos individualmente, leva-nos àquele cenário de que de repente olhamos para uma torre e temos lá dezenas e dezenas de antenas porque cada um tem as suas tecnologias e cada um tem as suas coisas, e isso depois pressiona os próprios operadores a terem preços mais altos porque os custos de investimento também são mais altos. Portanto, neste caso, o que Cadete Matos lança aqui é o desafio para que as operadoras se organizem entre si no sentido de olhar para as infraestruturas comuns que têm que fazer e depois dividir por 2 ou por 3, o ideal seria por 3, os custos, uma vez que vão fazer todos juntos esse investimento e, portanto, reduzir assim os custos de investimento e permitindo assim depois também apresentar melhores preços, certo? E também, já agora, mais ganhos, mais lucros para as empresas que, ao fim e ao cabo, estão aqui com esse objetivo. Portanto, isso com o investimento, à luz do tempo, nós percebemos que só a Mel é que não percebeu isso. Portanto, a NOS e a Vodafone entraram em acordo. Hoje em dia temos o RAN sharing, portanto, há várias zonas do país onde a NOS e a Vodafone compartilham infraestruturas móveis, vamos dizer assim, no sentido de dividir por 2 os custos necessários e, portanto, assim ter ganhos de escala e conseguir ter uma operacionalidade melhor e também melhorar a cobertura para ambos os clientes, seja da Vodafone, seja para nós, e, portanto, as antenas que eu tenho enquanto nós, as antenas que eu tenho enquanto Vodafone vão servir os clientes de ambas e, portanto, isso vai ser muito positivo, nomeadamente nas coberturas de zonas de menor acesso. A Mel não entendeu isso. Não é? A Mel não entendeu isso e ficou para trás. Enfim. Bom, depois, o quinto ponto é precisamente, é aqui uma frase que para mim ficou marcada, que é as empresas a competir entre si e a entenderem-se na gestão de infraestrutura. Este é o cenário que funciona. E, portanto, isto é exatamente tudo aquilo que as operadoras em Portugal não faziam à época. Portanto, eram empresas que não competiam entre si, faziam preços iguais, e como vemos ainda hoje em muitas dessas ações, e que, pronto, apesar de tudo, acabaram por 2 delas se entender na gestão da infraestrutura. Depois, uma coisa que é relevante também é olhar para desculpa, agora estava aqui a refletir para a questão do roaming nacional. A questão do roaming nacional é uma questão da maior importância. E é uma questão da maior importância porquê? Porque o roaming nacional seria o que permitiria resolver num curto espaço de tempo, ou num menor espaço de tempo, porque não estou a ignorar os desafios técnicos de fazer isso, porque logicamente existem e não são assim tão simples, mas é a única possibilidade de nós conseguirmos realmente num futuro evoluir a ponto de dizer Portugal tem 100% de cobertura. Porque é possível dizer assim, Portugal tem uma antena em cada um dos 308 concelhos, Portugal tem não sei quem nas várias freguesias, mas isso significa que todas as operadoras podem garantir 100% da cobertura? Não. E ainda hoje isso não acontece. Por causa desse motivo, a questão do roaming nacional tem muita importância. Ele deu aqui o exemplo que eu inclusive já tinha dado até num viciado ponto crítico, que é a questão do roaming internacional, ou seja, de um estrangeiro que venha a Portugal, como ele aqui falou, vai ter cobertura em zonas onde tu não vais ter. Porquê? Porque a antena dos operadores, através dos acordos que existem do roaming internacional, vão garantir a cobertura de serviço àquele cliente que está em roaming. Tu, em Portugal, não, porque se não for a antena do teu operador, isso não vai funcionar. Isto é só uma estupidez. Mas podemos ter 2 interpretações aqui. A primeira interpretação aqui será a questão de dizermos, não, mas as operadoras querem concorrer entre si, portanto, se há cobertura naquele sítio daquela operadora e não existe das outras, isso é uma vantagem concorrencial. É verdade. Segundo ponto,
é difícil conseguirmos tecnicamente garantir que de repente todas as redes estejam a funcionar da mesma forma, cada uma utiliza as suas tecnologias e vai haver desafios técnicos nesse sentido. E é aí que entra a missão do Estado e do regulador. O Estado e o regulador têm que pressionar no sentido de perceber há ou não há a necessidade, identificar zonas onde existe essa necessidade e pressionar no sentido a existir. Pode não ser tão, vamos dizer assim, tão radical como o Cadete Matos aqui falava, de repente ter o roaming nacional ativo em qualquer lado do país, a antena que tiver é que serve. Provavelmente não é necessário chegarmos a este nível de extremo. Agora, é possível identificar um conjunto de zonas onde se calhar uma operadora tem cobertura e outras operadoras não têm, e então obrigar à existência de roaming nacional ou obrigar à existência de compartilhamento de infraestrutura, logicamente mediante um pagamento à infraestrutura ou neste caso à empresa que é dona da infraestrutura que vai servir, e isso é algo que pode ter as suas complexidades, mas que é execuível no sentido de proteger o consumidor final, que em 2026 não pode garantir que não pode não ter infraestrutura a funcionar, o seu serviço a funcionar. Bom, depois tinha aqui também um ponto que é relevante e que falei há pouco tempo até, no vídeo em que estávamos a falar sobre os 440 milhões de euros que a Anacom tem parados hoje, fruto deste leilão de 5G, que é a questão da substituição dos cabos para as regiões autónomas, que foi feito, entretanto, já sobre a tutela do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e que saiu precisamente do financiamento que o leilão de 5G acabou por dar. Pronto, depois, acho que o final foi um roast às operadoras, mas é um roast que faz sentido. Porque é assim, até então, nós não tínhamos, até então e depois disto, nós não temos ninguém que defenda o consumidor da maneira que João Cadete Matos defendia aqui, que é com o sangue nos olhos e a olhar olhos nos olhos de quem realmente tem que resolver as coisas. Só que estes senhores habituaram-se durante muitos anos a não ter ninguém que lhes dissesse as coisas na cara, como elas são, erradamente. Porque é assim, quando Cadete Matos diz eu quero reuniões, eu quero conversar, eu quero dialogar, eu quero fazer, estes operadores borram-se de medo. Porque até então ninguém os pressionava a fazer. Ninguém os pressionava a falar. Eles faziam o que queriam, o seu belo prazer. E isso acabou. Bom, é falado aqui sobre a questão das reclamações em papel e tal, e obviamente que isso não faz o mínimo sentido, mas depois é dada aqui uma indicação interessante, que é, a nível dos indicadores de evolução, as telecomunicações eram, e são, um dos setores que melhores indicadores têm do ponto de vista de evolução do setor. Mas depois, a nível de reclamações, são do pior que há. Isso leva-nos a pensar o quê? Então, espera aí. Então, se tu estás a fornecer um serviço cada vez melhor, se a evolução é cada vez melhor, é maior e melhor, porquê é que temos tantas reclamações? E ele dá até aqui aquele caso de, bom, mas eu falei com os operadores dizem, eu percebo que isto é uma má prática, mas se não fizer eu, o meu concorrente faz, e eu depois fico em inferioridade. Pá, mas que país é este? Em que se justifica uma má prática porque os outros também vão fazer? Então isto é uma pescadinha de rabo na boca. Nós nunca vamos conseguir resolver nada porque alguém vai também fazer. Tem que entender, os senhores CEOs destas empresas, é o seguinte. Cada empresa tem que fazer o que está certo. Se há alguém que não o faz, deve ser sancionada. Agora, nós não vamos em uníssono juntar-nos todos e dizer não, vamos todos fazer mal, porque senão quem fizer bem fica prejudicado. Não! Podem é juntar essas forças e prejudicar quem está a fazer mal. Denunciar às entidades que têm que denunciar. Não é? Porque isso não é desculpa. Parece aquela conversa de miúdos, não é? Ah, mas eu fui porque eu não sei quem também foi. Azar o teu, certo? E portanto fica aqui depois uma ameaça direta. É que nem sequer é dizer eu acho que vê lá que eu vou fazer. Não, uma ameaça direta é dizer assim, eu espero bem que não seja necessário irmos pela última via, que é as coimas e as contraordenações, e que consigamos entre nós resolver isto. Certo? Está aqui dito, não é eu acho que a Anacom podia exercer os seus poderes. Não, está dito aqui claramente. Eu espero que os senhores consigam resolver isto para não irmos à solução do último recurso das coimas e contraordenações. É assim que se fala. É dizer as coisas como elas são. Não é estarmos aqui na converseta, mas como é as conferências da APDC atuais, que é um conjunto de palavras vazias. É um conjunto de conversa sem concretização. É uma perda de tempo, ao fim e ao cabo. Porque quem está a ouvir aquilo não ouve nada de novo. Ouvia em tempos. Bom, portanto, eu acho que este vídeo vos será útil, porque eu vou fazer mais um a seguir, para vocês perceberem que isto
ser direto e ser frontal e não ter medo e ser, como foi apelidado, o general da Anacom, tem consequências, e as consequências são até positivas para o consumidor, na minha opinião. E eu não tenho a certeza que todos vocês aí desse lado saibam do que depois sucedeu. E por isso é que eu vou fazer um vídeo depois a falar sobre isso. A conversa que depois é tida a seguir, eu vou analisar num ponto crítico futuro, que eu tenho a certeza que será uma melhor opção para analisarmos isto tudo. E eu acho sinceramente que este vídeo devia de vos levar, enquanto consumidores, a pensar e a comparar, por exemplo, o comportamento de João Cadete Matos com o comportamento depois de Sandra Maximiano, com aquilo que é um regulador interventivo, com aquilo que é um regulador que tem uma ideia, persegue essa ideia, executa o plano no sentido de encontrar essa ideia, com outro, com a mesma regulação, mas que de repente é uma regulação inerte, uma regulação que não age, é uma regulação que... Eu não estou a dizer que está a fazer fretes, porque não está. Como vemos agora aqui esta questão do espectro. Portanto, se estivessem a fazer fretes, já estariam com o espectro atribuído e tal. Mas é uma regulação muito diferente. É uma regulação que se deixa demasiado ao controle, na minha opinião, destes três senhores atuais, né? Três senhores não, dois senhores e uma senhora, e que serve demasiado a esses interesses em detrimento dos interesses do consumidor, porque há muita coisa hoje que nós vemos que devia já de estar resolvida, e há muita coisa que faz não evoluir o setor, precisamente por causa da inércia que é depois colocada propositadamente, do arrastar de pés que é feito propositado aqui por estes senhores. E eu deixo só aqui um reparo final sobre esta questão do roaming nacional. Parem no tempo que demorou que nas zonas de Leiria onde as pessoas não tinham cobertura foi necessária a intervenção do Ministro das Infraestruturas. Foi recomendado pela Sandra Maximiano o tempo que demorou até que esses cartões fossem distribuídos e quem é que os utilizou na realidade. Eu gostava que a Anacom, que é a rainha das estatísticas, publicasse um estudo em que mostrasse dos cartões que tinham a questão do roaming nacional naquelas zonas, quantos cartões desses é que foram utilizados, quantas pessoas, tendo em conta, eu tenho a vaga ideia na altura que eram cartões sim, mas depois digam quantas pessoas tinham equipamentos disponibilizados para isso. Eu não tenho, por exemplo. E digam-me sinceramente se era necessário, quase 10 anos depois de Cadete Matos dizer isso, nós termos um arrastado de pés tão grande e não termos um mecanismo que ative imediatamente o roaming nacional em zonas de catástrofe, em zonas onde seja decretado estado de calamidade, por exemplo, porque é completamente diferente vocês estarem dependentes da reconstrução de 4 equipas de telecomunicações ou estarem dependentes de uma que é a vossa. Porque entre 4, alguém há de entretanto resolver o problema de uma antena aqui, uma antena não sei onde, uma antena não sei o que mais, e entre todas vai-se conseguir resolver o problema. O problema no final disto tudo é o seguinte: as operadoras não estão obrigadas a fazer mais do que aquilo que está, ou seja, não estão interessadas em fazer mais do que aquilo que estão obrigadas. Portanto, se assim é, temos que começar a obrigar mais, temos que continuar a defender os consumidores e temos que realmente ter na regulação alguém que não faça fretes e alguém que não enfrente, ou neste caso que enfrente diretamente os interesses instalados, que são muitos, mas com um objetivo: a defesa séria e cega por aquilo que são os interesses dos consumidores, em detrimento dos lucros, em detrimento daquilo que é a cartelização, em detrimento daquilo que é a divisão quase irmãmente dos clientes, daquelas conversas todas que nós sabemos, certo? Vemo-nos no próximo Viciado Comenta e espero, acima de tudo, que este seja um vídeo que vocês partilhem e que consigam tirar algumas ilações fundamentais daquela que foi a visão de João Cadete Matos. Um abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.